Hey, what's up, guys? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal Inglês e Nada Mais. Meu nome é Antônio Júnior, nice to meet you. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de língua inglesa. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui a nossa aula de número 4, Verb Conjugation, Past Tense. Hoje a gente vai ver, guys, a conjugação verbal do passado do inglês, beleza? A gente viu na aula anterior o tempo presente, então se você ainda não conferiu essa aula, volta aí um pouquinho e confere e depois você assiste essa para você poder entender melhor aqui como que funciona a nossa conjugação, tá? E hoje, guys, a gente vai ter aqui a questão dos verbos regulares sendo trabalhados. É importante já ressaltar, guys, que no tempo passado a gente vai trabalhar com duas classes de verbos. A gente vai trabalhar com os verbos regulares, que é o que a gente vai ver hoje, e a gente trabalha com os verbos irregulares. Os verbos irregulares eu vou trazer na próxima aula, tá? Hoje a gente vai ver só os regulares para a gente poder ir abordando aqui aos pouquinhos e não ficar muito conteúdo para você entender de uma vez só, beleza? Então vamos aqui, né, para o que interessa. Pessoal, no passado a gente vai ter uma conjugação bem parecida com o presente, tá? No que diz aqui os verbos regulares. Então não tem muita dificuldade, você vai ver que é basicamente a mesma coisa, apenas a regra de conjugação que ela é um pouquinho diferente. Mas para que serve o passado, né? Vamos lá. Guys, o passado, ele é utilizado para falar de ações concluídas, algo que já aconteceu ali antes, que hoje em dia não acontece mais. Com um tempo definido ou entendido pelo contexto. É muito comum, guys, você utilizar marcadores de tempo quando você está falando no passado simples do inglês, tá? E o que é um marcador de tempo, teacher? O marcador de tempo, guys, geralmente vai ser ali uma palavra que indica o dia, o mês, o ano, o horário em que aquilo dali aconteceu, tá? Então você tem palavras como yesterday, que significa ontem, você tem palavras como last week, que significa semana passada, você vai ter também aqui in 2020, em 2020, você vai ter 2 days ago, 2 dias atrás, this morning, essa manhã, e etc. Então, se você vê essas palavras aqui, todas elas estão falando de tempos que já passaram. Então, você sempre utiliza um marcador de tempo ali quando você está utilizando o passado simples da língua inglesa, beleza? Enquanto a regra de conjugação. Ao contrário do português, o verbo não muda para cada pessoa. Então você vai ter ali uma palavra específica sendo utilizado para todos os sujeitos, tá, pessoal? Então aqui você não precisa modificar a palavra, uma palavra para um, uma palavra para outro. Você pega uma palavra só e aplica para todo mundo, o que torna a conjugação em inglês bem mais fácil. A conjugação é a mesma para todos os sujeitos, né, como eu acabei de falar, e todos usam a mesma forma ali daquela palavra conjugada, tá? Para os verbos regulares no passado simples, a gente também tem uma regra, né, geral para a conjugação, como eu acabei de falar. Aqui ela muda apenas a letra, tá, pessoal? Você vai utilizar aqui um D para essa regra e não um S, como a gente tinha no presente, né? Então, no presente você tem a regra do S, ES ou IES. Já no passado simples, para os verbos regulares, tá? Sempre lembra, guys, para essa classe de verbo, você vai ter aqui a questão do D, ED ou IED. E como é que funciona, teacher? É basicamente a mesma coisa, é diferente? Bom, é basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Ela acaba sendo até mais fácil um pouquinho do que a do presente, tá? Por quê? Quando o verbo termina em "é", você vai adicionar apenas o "d" no final do verbo. Então você tem aqui o verbo like, que é o verbo gostar. No passado vai ficar liked. Como ele termina com "é", você vai apenas aplicar um "d" no seu final. Você vai ter o verbo love, que significa amar. Você vai colocar loved, amei ou amou. Como termina com "é" também, você vai apenas colocar um "d" no final. Você tem o verbo live, que significa morar em algum lugar ou viver. Você vai colocar lived no passado. E você vai ter o verbo arrive, que significa chegar em algum lugar. E você pode colocar arrived no passado. Sempre com D, porque todos eles terminam com E, tá? Então, se o verbo terminar com E, coloca um D no final. Agora vamos aqui para a regra do ED. Quando é que o verbo recebe um ED no final, pessoal? O verbo que vai receber um ED no final vai ser aquele verbo que terminar em consoante-consoante, vogal e consoante, vogal Y, X, SS, SH ou CH. Então, se uma palavra terminar
com alguma dessas nomenclaturas, você coloca ali o ed no final daquele verbo, tá? Então, eu coloquei aqui o verbo play, que significa brincar ou jogar. No passado vai ficar played. Eu coloquei aqui o verbo wash, que significa lavar alguma coisa. No passado vai ficar washed. Eu lavei alguma coisa. Eu coloquei aqui também o verbo watch. Tem que ter cuidado aqui, tá, pessoal? Aqui é wash, com som de X, tá? E aqui é watch. É como se você falasse esse T e o tch aqui do CH, tá bom? Então aqui wash, aqui watch, tá bom? Então no passado fica watched. Eu assisti a alguma coisa. O verbo spell, que significa soletrar, no passado fica spelled, soletrei. E você vai ter aqui o verbo work, que significa trabalhar, no passado vai ficar worked, trabalhei, beleza? Então, se o verbo terminar com consoante, consoante ou x, aqui, né? Vogal e vogal y, você pode colocar ali o ed ao seu final, tá bom? Vamos agora para a terceira e última conjugação, que seria a do ied. A do ied, pessoal, mantém da mesma forma, tá? Então, para verbo que termina com consoante y, você vai tirar o y e colocar ali o ied no lugar. Então, no presente, você tinha aqui o cry, que significa chorar, ficava cries, chora, certo? Aqui você vai ter cried, chorei. Você vai ter o verbo try, tentar, vai ficar tried, tentei. Você vai ter o verbo carry, que vai ser o verbo carregar. Você vai ter carried, carreguei. E você vai ter ali o study, que seria estudar, studied, estudei, tá? Então, atentando aqui apenas a essa observação, guys, onde a segunda regra herda aqui a consoante e consoante, vogal e vogal y que pertencia à primeira, né, aqui do presente, você tem apenas essa pequena mudança na regra e o resto você aplica da mesma forma, tá bom? Então é só se atentar a essas três novas nomenclaturas que elas não usam a primeira regra, ela vai utilizar a segunda, em comparação com o presente, foi a aula anterior que a gente viu, tá? A gente também tem uma pequena regra, guys, que é a regra do CVC, tá? O que é a regra do CVC? Esse CVC significa consoante, vogal e consoante. Para verbos curtos do inglês que terminam com consoante, vogal e consoante, é necessário dobrar a última consoante antes de colocar o ed ao seu final, tá? Por exemplo, o verbo stop. Olha só, pessoal, o verbo stop, ele vai terminar com T, O e P. Então aqui ele tem a combinação CVC, consoante, vogal e consoante. Quando você tem um verbinho dessa maneira, você vai ter que colocar assim, ó, stopped. Então você vai ver que tem um P a mais antes do ED. Você sempre tem que dobrar a última consoante desse verbo e colocar o ED na frente. Você tem o verbo plan também. Olha só, o plan termina com L-A-N, consoante, vogal e consoante. Então você tem que dobrar o N e colocar ED no final, tá? São poucos verbos que carregam essa regra específica aqui, tá? Você pode aprender todos eles, que aí fica bem mais fácil para você. Se não for stop, plan ou algum outro que você aprenda, ele segue as outras regras comuns que a gente acabou de ver, tá? Tem mais uma anotaçãozinha aqui, né? No passado do inglês também temos os verbos irregulares, no caso são os verbos que eu vou trazer na próxima aula, que não seguem as regras de conjugação que acabamos de ver. Sendo assim, cada verbo irregular tem sua própria conjugação específica. Pessoal, os verbos irregulares, eles são verbos que eles não seguem essas regras que a gente acabou de ver. A regra do D é D e I é D. Então ele vai ter uma conjugação específica, tá? Por exemplo, o verbo be. O verbo to be, ele é um verbo irregular. Você vai ter o verbo to be no presente, você vai ter a conjugação was e o were. São duas conjugações que você utiliza ali no passado, dependendo do sujeito. Então, o verbo irregular, ele não segue as nossas regras normais, que a gente acabou de ver aqui. A regra do D é D e I é D, tá? Então, a gente tem ali uma escrita totalmente diferente. Ele é uma palavra totalmente diferente do seu presente, que a gente tem que aprender, tá? São mais ou menos uns 280 verbos que a gente tem ali na sua forma irregular, mas a gente utiliza cerca de 150. Essa parte, pessoal, a gente realmente tem que sentar e aprender, tá?
não dá para a gente pular ela. Então, ela é bem tradicional, essa questão de verbos irregulares. Então, essa aula a gente vai ver depois e aí eu explico bem direitinho para vocês, ok? Bom, continuando aqui, eu trouxe um pequeno diálogo para ilustrar, né, o que a gente acabou de ver na nossa aulinha de conjugação verbal. No caso, um diálogo entre a Ana e o Tom. E eles vão falar ali um pouquinho sobre o fim de semana de cada um, as atividades que eles fizeram. No caso aqui, eu tenho a Ana conversando no nosso diálogo, né? Então ela vai dizer assim, ó, Hi Tom, oi Tom, how was your weekend? Como foi o seu final de semana? Essa palavra weekend aqui, pessoal, você vai ter como final de semana, tá? Então você já anota aí para você poder aprender essa palavrinha nova. Hi Ana, it was nice. Oi Ana, foi legal, foi maneiro. Olha só, pessoal, esse was aqui, ele é o verbo to be no passado, tá? Então você já vê aqui que os nossos verbos irregulares também aparecem no nosso dia a dia com uma frequência muito grande, tá? Isso daqui eu vou explicar na próxima aula. I played soccer on Saturday. Eu joguei futebol no sábado. Olha só, você vai ver o verbo play aqui sendo conjugado como played. Você tem esse verbo sendo um verbo regular, que se encaixa na nossa regra, e ele é colocado um ed ali no final, porque ele termina com vogal mais y. A minha regra diz que se eu tiver um verbo que termina com vogal e y, aqui, I'm sorry, você tem que colocar um ed no final, beleza? Aí a Ana vai dizer o seguinte, ó, that sounds fun. Isso parece divertido. Ou, ah, nossa, que divertido. Pode traduzir assim também, certo? I visited my cousin on Saturday. Eu visitei o meu primo no sábado. Olha só, ele jogou futebol e ela visitou o primo dela. A palavra cousin, guys, significa primo, tá bom? Deixa eu marcar aqui de verdinho, porque ela é uma palavra de vocabulário. Cool, esse cool que significa legal, tá, pessoal? Você pode ter o cool, nice, awesome, são várias formas de dizer legal. Ah, que legal! Então você pode colocar o cool ou o nice que aparece aqui embaixo, tá? What did you do on Sunday? O que você fez no domingo? Aí ela vai dizer o seguinte: I watched a movie and cleaned my house. Eu assisti um filme, a palavra movie significa filme, and cleaned e limpei my house. E limpei a minha casa. Guys, o verbo watched, ele vai ser o verbo lavar. Oh, I'm sorry, assistir. Só que ele está no passado, então você vai ter watched. Como ele termina com consoante, consoante, né? CH, a minha regra diz que eu tenho que aplicar um ED ali no final do verbo. E eu tenho também aqui o verbo cleaned, que significa limpei ou arrumei a minha casa, tá? No caso, o verbo clean termina com vogal IN e a minha regra diz que se eu tiver ali uma vogal e consoante no final do verbo, eu tenho que colocar um ED também, beleza? Aí o Tom vai dizer o seguinte: I studied English and listened to music. Olha só, pessoal, aqui você vai ter a questão do studied, que seria estudei, como ele termina com consoante Y, a gente tem que aplicar a nossa terceira regra, que vai ser a do IAD, fazendo o quê? Tirando o Y e substituindo pelo IAD da conjugação, tá? Então, você sempre tira o Y quando ele termina com consoante IY. E aqui você vai ter o listened, que vai ser ouvir ou escutei, beleza? No caso aqui ele vai dizer listened to music. Eu estudei inglês e ouvi música. Aí ela vai dizer nice, legal. Did you relax at home? Você relaxou em casa? Esse relax aqui, pessoal, ele está sem conjugação porque ele está em pergunta, tá? E o Tom vai responder o seguinte: Yes, sim, I relaxed a lot. Eu relaxei bastante. Esse a lot significa bastante, tá? Deixa eu colocar ele aqui de verdinho porque ele é vocabulário também. E o relaxed vai ser o nosso verbo, né? Então ele vai estar ali com ed no final
porque é um verbo regular, termina com X, então recebe o ED. And you? E você? A Yana vai responder, I walked in the park and talked to my friends. Eu caminhei no parque, ou passei no parque, e falei com os meus amigos, conversei com os meus amigos. Aqui você tem dois verbos, né? No caso, você vai ter ali o walked, que seria o primeiro, que seria o verbo passear, como está no passado, né? Você tem o ed no final. E o talked, que seria conversei ou falei com alguém. Aí você vai ter dois verbinhos na mesma frase. E o Tom vai dizer o seguinte, Great weekend, que fim de semana maravilhoso. Então esse great weekend, fim de semana maravilhoso. E a gente tem ali o final do nosso diálogo. Então dentro desse diálogo, guys, você consegue ver alguns verbos que a gente viu, né? Nas nossas explicações e também outros que você talvez não tenha conhecido, né, como o relax aqui e tudo mais. Então é importante você sempre jogar em um contexto desse daqui, quando você aprende um conteúdo novo na língua que você está estudando e também sempre praticando ali no decorrer da semana. Passa uma semana todos os dias escrevendo e lendo em voz alta, pelo menos ali umas 3, 4 vezes no dia para você poder pegar esse vocabulário, pegar a entonação e assim por diante, beleza? Aqui embaixo eu trouxe uma listinha com os verbos mais comuns ali na forma regular, que eu gostaria de deixar para que você possa estar aprendendo eles e estar praticando com eles também, beleza? Então, o primeiro que a gente tem é o worked, trabalhei. Played, joguei, brinquei. Liked, gostei. Lived, morei ou vivi, tem essas duas traduções. Called. Called pode ser chamei ou liguei para alguém, tá, pessoal? Opened. Opened é o verbo abrir alguma coisa. Cleaned. Cleaned seria limpei. A gente viu esse no nosso texto, né? Watched. Watched, a gente também viu assistir alguma coisa. Talked, também ele apareceu, seria falei ou conversei com alguém. Asked seria perguntei algo a alguém ou pedi algo a alguém. Helped seria ajudei alguém. Looked seria olhei, olhei para algum lugar. Used, eu usei alguma coisa. Isso aqui é used, tá? Esse uzinho aqui, pessoal, tem som de you. Wanted, wanted, quis alguma coisa ou queria alguma coisa. Started, o started seria iniciei alguma coisa ou dei início a alguma coisa. Needed, o needed seria precisei de algo, tá, pessoal? Asked. Bom, o asked está repetido aqui, né, porque ele tem dois sentidos, de pedir ou perguntar. No caso, pedi ou perguntei. Listened seria o escutei. O walked seria andei ou passeei. E visited seria visitei. Bom, guys, então aqui você tem uma listinha com os verbos muito famosos, verbos super usuais do nosso dia a dia, que você pode estar praticando e pode estar melhorando cada vez mais as suas habilidades dentro da língua inglesa, beleza? Bom, no mais, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu vou só subir aqui, ó, e deixar as regrinhas de conjugação do ED para você poder tirar um print bonitinho para você poder estar utilizando aí depois nas suas anotações e no seu autoestudo, ok? Thank you very much for your attention. I hope you appreciate it, our class, and see you in the next video. Bye bye.